Em 2019, eu parei de gerar conteúdo quase diário que eu entregava para minha lista e decidi dar uma sumida do mercado. E apesar de que eu criei meu Instagram apenas em 2023, apenas agora, em 2026, eu decidi realmente voltar para o jogo do marketing digital como ele realmente deve ser jogado. Porém, com uma grande diferença. Eu decidi que dessa vez, nesse retorno, eu vou jogar conforme as minhas regras. Não de acordo com o que os deuses do algoritmo falam ou que os gurus falam por aí, mas da forma que realmente faz sentido para mim. Nesses 14 anos que eu estou no mundo do marketing digital, hoje eu quero falar com você sobre 4 coisas. Algumas coisas mudaram e outras que não mudaram nesse novo mundo que nós estamos. Conteúdo de qualidade continua sendo rei. IA é uma realidade, quer você queira ou não. E é exatamente por isso que você tem a melhor oportunidade para se destacar. Vamos entender como a IA funciona. A IA, ela foi alimentada principalmente com conteúdo de internet que a qualidade geral já não é muito aquelas coisas. Depois, as pessoas passaram a utilizar a IA para gerar conteúdo e passam a publicar esse conteúdo muitas vezes sem revisões, com muitos erros e, quem diria, alucinações. E esse conteúdo gerado por IA, ele é publicado na internet e a IA, ela passa a se alimentar desse conteúdo que ela mesma gerou. Ou seja, daqui para frente, a qualidade do conteúdo gerado por IA tem uma chance muito grande de se deteriorar justamente pela qualidade ruim dos dados com que ela foi alimentada. E se você navega por qualquer rede social, eu tenho certeza absoluta que você já se deparou com conteúdo que foi criado por IA. Não se engane, esse conteúdo ele chama a atenção, ele é bacana, mas ele é invariavelmente um conteúdo raso. Um estudo recente mostrou que mais de 50% das citações de IA vem de Reddit, YouTube e Wikipedia. Não que não existe conteúdo de valor nesses locais, mas se realmente eu quero fazer uma pesquisa séria, profunda, essa não é a fonte de pesquisa ideal para você realmente entender em profundidade de um tópico. E eu ainda não estou nem falando dos perfis que são 100% criados por IA, mas essa é uma conversa para outro dia. Então, o que você, como empresa, como empreendedor, o que você pode fazer para se destacar nesse mercado? E aqui o seu grande diferencial. Criar um conteúdo de qualidade e humano é exatamente esse o seu ponto de diferenciação. E agora preste atenção, quando eu estou falando de qualidade, criar um conteúdo de qualidade não é para você criar um conteúdo e ser chato, monótono naquilo que você entrega. Ou seja, não importa o que você vende, se você pretende divulgar o seu material em qualquer rede social, você precisa ser interessante, você precisa ser legal, você precisa entreter e resolver problemas do seu cliente e não ter aquela conversa monótona chata que muitas empresas acabam tendo porque são sérias. Você também pode criar um texto escrito. Esse próprio vídeo que eu estou gravando, ele vem de um texto que está escrito, eu estou reinterpretando esse texto. E esse conteúdo que você cria assim, as pessoas ainda leem, você publica em seu site. O que nos leva ao segundo tópico que mudou nos últimos anos. SEO, Search Engine Optimization, não morreu. O SEO, ele apenas mudou a forma com que ele se apresenta. Para quem convive com a geração millennial, tem muitos que nem sabem o que é Google. E quando eles pesquisam alguma coisa que nem sabem que estão procurando no Google, o que muitos desses jovens fazem hoje em dia, eles apenas leem o resumo de IA e consideram-se já os experts no conteúdo que eles estão pesquisando. A realidade é, o tráfego direto para os sites em si, ele vem diminuindo por conta dessas citações, desses resumos de IA que o Google e outros buscadores têm feito. Então hoje é normal você encontrar vários posts por aí falando que o SEO morreu. Isso na verdade não se preocupa, são só pessoas querendo mais cliques e curtidas no site deles. Lembre, SEO não morreu. Ele apenas mudou a forma que você precisa otimizar o seu site. Hoje, a maior otimização que você precisa fazer é para aparecer como número 1 no resultado. Você precisa otimizar o seu site, você precisa otimizar o seu conteúdo para que ele seja citado pelas ferramentas de IA. E aqui dá uma grande dica para você que utiliza conteúdo do seu site com esse objetivo de ser citado pelas ferramentas de IA. Se você tem um conteúdo de qualidade enorme, maravilhoso, e o grosso, o tesouro desse conteúdo, ele está lá só nas últimas linhas de um texto de 1.000, 2.000 palavras, você não será citado. Porque a IA, ela é preguiçosa. Então imagina um ser humano. Seres humanos, de forma geral, eles são preguiçosos. Eles querem ter a resposta mais rápida no menor tempo possível, com o menor esforço possível. A IA é a mesma coisa. Então se você tem um conteúdo de qualidade que entrega informação para o seu cliente, você pode ter um conteúdo denso, trazendo todo o embasamento para isso.
mas crie um resumo. Se você conseguir resumir o seu conteúdo em 1, 2 frases, essa é uma das melhores otimizações que você pode fazer para começar a ser citado pelos motores de IA. E só para ficar claro, o que eu estou falando hoje com certeza vai mudar daqui a um tempo, porque todas as ferramentas de IA, elas estão e continuam em evolução. Mas a grande essência é: continue criando conteúdo de qualidade para seres humanos. Essa é a maior chance que você tem de ser citado pela IA, e com o tempo, com o trabalho, com consistência, você naturalmente pode dominar o seu nicho, se tornar uma grande referência, desde que você continue seguindo aquele método que funciona e fique fugindo daquelas táticas mirabolantes que uma semana o algoritmo está de um jeito, outra semana que vem o algoritmo está de outro jeito, mas a base, independente de como o algoritmo funciona hoje, é esse conteúdo de qualidade e humano. E aqui está o terceiro ponto que mudou nos últimos 13 anos. Não existe mais um funil de vendas estático como existia antes. Eu vou ser muito honesto, antigamente algumas coisas eram muito mais simples. Você fazia um anúncio, fazia uma página de captura, as pessoas que tinham nome e e-mail, elas recebiam uma sequência de e-mails de 6 a 12, até 100 e-mails, dependendo do seu funil que você tinha, e as pessoas compravam. Isso era fácil, isso era previsível, era um motor simples de você manter essa engrenagem rodando. E sendo bem sincero, eu sou saudosista desse tempo onde as coisas realmente eram mais simples. A boa notícia é, esse funil, ele continua funcionando. Então, se você tem esse caminho validado, você tem anúncio, página de captura, sequência de e-mails e as pessoas compram, isso é previsível, isso continua funcionando. Porém, esse caminho ele não é mais linear como antes. Então, ao invés de você mudar, esquecer, ignorar completamente esse funil que continua funcionando, você pode agregar outros elementos. Por exemplo, você pode adicionar grupo no WhatsApp para gerar essa sensação de comunidade. Você pode criar automações pelo Instagram usando ferramentas como o ManyChat que permitam que você interaja com o seu cliente de outras formas. Por favor, preste atenção nisso. E-mail marketing, ele continua até hoje, dados atualizados de 2026. O ROI de campanhas de e-mail marketing, ele continua sendo 30 vezes maior do que campanhas de redes sociais. Então, se você acha que o e-mail marketing morreu, querido, querida, não morreu. Continue utilizando e-mail marketing. Apenas agregue mais canais, agregue outras estratégias, mas não ignore o seu e-mail. O que aconteceu? Como muitas pessoas perceberam que o e-mail marketing continua funcionando, então a caixa de e-mails que já era cheia há 10 anos atrás, ela ficou ainda mais cheia, ainda mais inundada. Então, muita gente cansou de realmente olhar os e-mails. Mas isso não significa que os e-mails eles pararam de funcionar. Você apenas precisa criar a maneira com que o seu público vai conversar no e-mail com você. Hoje eu recebo aproximadamente 10 e-mails de pessoas que realmente eu sigo e acompanho. Dessas 10 pessoas que eu sigo, 5 delas têm negócios apenas por e-mail marketing que geram alguns milhões de dólares por ano. E dessas 10, 3 delas geram alguns milhões de dólares todos os meses, basicamente apenas por e-mail marketing. Isso significa que você deve esquecer tudo e focar de novo apenas no e-mail marketing? Não, mas o e-mail marketing ele deve fazer parte do seu arsenal de comunicação com o seu cliente. A maior diferença é que hoje a comunicação ela está mais difusa entre vários canais. Então, o seu cliente está vendo YouTube, Instagram, tudo ao mesmo tempo. Então, você precisa aparecer nesses canais para chamar a atenção do seu cliente. Isso significa que você deve otimizar para todos os canais ao mesmo tempo? Não, você deve escolher apenas um canal e otimizar a geração do seu conteúdo para esse canal. E depois que você realmente otimizar ao máximo esse canal, e eu estou falando de ter milhares de seguidores, de gerar uma quantidade muito boa de faturamento, estou falando acima de R$1 milhão de faturamento, depois de otimizar esse um canal, então você abre para otimizar outros canais. Então, se escolher o Instagram, escolhe dominar esse canal do Instagram, foca a otimização do seu conteúdo para esse canal. Depois, você pensa em otimizar outros canais. Foque a sua energia. No que você focar a sua energia, você vai crescer, você vai conseguir resultado. E chegamos ao nosso quarto ponto, que é otimize o seu conteúdo para o sucesso. Lembre que o conteúdo de qualidade, ele continua sendo o rei, continua sendo a chave que realmente vai destravar o seu sucesso. É aqui que você realmente pode utilizar com o seu maior potencial. Porque a partir do momento que você tem um conteúdo de qualidade, esse vídeo que eu estou gravando, ele veio de uma newsletter. Eu vou pegar esse vídeo, eu vou gerar vários cortes para publicar no Instagram, vou gerar estáticos, vou gerar carrosséis e o que estiver funcionando nas redes. Mas esse é um vídeo 100% autêntico e humano, escrito por mim, gravado por mim, e eu vou utilizar a IA como ferramenta para turbinar
dominar a divulgação desse conteúdo nos diversos canais em que o meu potencial cliente está. Ou seja, ao invés de você se matar e ser um escravo das redes sociais, você pode criar um único conteúdo de qualidade, humano, que tem muito valor para as pessoas. E ao invés de ficar fazendo dancinha, fazendo coisas pirotécnicas e tentando encontrar formas de se destacar para os deuses do algoritmo, com apenas um conteúdo de qualidade, você é capaz de transformar em vários e atingir o seu público em diversos canais, seja lá onde ele esteja. Então, claro, desde 2012, quando eu entrei no mercado, muita coisa mudou, mas eu quero que você perceba e guarde isso no seu coração. A essência continua a mesma. Tem nuances, tem mudanças, tem mais canais, tem mais velocidade, tem uma retenção menor de atenção, mas ser humano, ser a melhor pessoa possível para o seu cliente, isso não mudou e tenho certeza que nos próximos 12 anos isso continuará não mudando. Então, você quer se destacar nesse mundo dominado por IA? Seja cada vez mais humano.